Oi, gente, tudo bem? Bem-vindas a mais uma aula nessa primeira semana sobre essa matéria discutindo políticas públicas. Nessa semana, nós estamos apresentando a parte conceitual da ciência política sobre estados modernos. Conversamos nas últimas duas aulas sobre o surgimento, a formação e a consolidação dos estados e entramos nessa quarta aula falando sobre alguns autores que são relevantes, autores e autoras que são relevantes para entendermos melhor o que é que está se discutindo quando a gente fala sobre Estado, sociedade civil, mercado, essa interação na proposição e na consolidação das políticas públicas. Eu gostaria de falar nessa aula sobre o Karl Marx e a crítica à democracia liberal. Normalmente a gente pensa nas democracias nesse formato de democracia representativa como fundamental para pensar o Estado contemporâneo. Então, a democracia representativa, por meio das assembleias, né, por meio das câmaras assembleias legislativas em geral, são pensadas como essa democracia representativa, mais do que a democracia participativa, é pensada como centro dos Estados modernos. E o Karl Marx ele foi um grande crítico dessa ideia de democracia, porque ele vai analisar na concretude da vida como é que essa representação e esse conjunto de interesses interligados aos partidos políticos vai desembocar em algumas consequências ou em alguns resultados que não necessariamente se referem a defesa de todos esses interesses. Então, com quem que o Marx está dialogando? Em primeiro lugar, ele está dialogando com os contratualistas. E aí eu trouxe o John Locke falando, né, de como é que o racionalismo da democracia liberal ele se constitui, e os homens vivendo juntos, segundo a razão, sem um ser superior comum na terra com autoridade, para julgar entre eles. Eis, efetivamente, o estado de natureza. O Locke era diferente do Hobbes, como a gente falou na aula passada, em que o Locke ele não acreditava que o estado de natureza era aquele estado da selvageria, mas sim um estado de racionalismo, de razão, e um estado em que os seres humanos, principalmente os homens e não as mulheres, mas em que os homens eles poderiam sim viver de acordo com os seus interesses racionais. E nesse estado de natureza, o principal para o Locke seriam três coisas: a liberdade, a vida e a propriedade. Na verdade, a vida, a liberdade e a propriedade. E que o contrato social ele deveria acontecer para garantir que os homens não brigassem entre si para garantir as suas liberdades. Então, o que acontece para os contratualistas é que se aliena uma parte da liberdade para garantir a segurança, principalmente da vida e da propriedade. Então, a burguesia, e aí pensando que essa é a natureza da democracia liberal, a burguesia é o controle de um senhor feudal, como conversamos nas duas últimas aulas, mas gostaria de construir um Estado, e aí o Estado moderno mesmo, a construção de uma política para permitir o uso da propriedade privada sem a intervenção tanto do Estado, né, e pensando que a aristocracia era a dona de boa parte da propriedade na sociedade feudal, então gostaria de usar sem a intervenção do Estado a propriedade, mas desejava participação política e contestava a ação do Estado absolutista, mas também pedia um Estado que deveria intervir quando a propriedade fosse ameaçada. Então, essa é a natureza da democracia liberal: uma alienação de parte da liberdade pela segurança, então, um contrato social que funda o Estado para garantir a segurança das pessoas na defesa de sua liberdade, vida e propriedade, mas o desejo pela participação política e, especialmente, uma ação por meio da força física quando a propriedade fosse ameaçada. Então, como a gente falou, o Estado moderno era nessa estrutura,
né, em que tem território, população e povo, mas em que o conteúdo estava sendo dado pela burguesia naquela época, né? A burguesia teve a característica de ser uma classe revolucionária e isso significou também garantir o seu ideário na construção de um imaginário social sobre a própria sociedade. Só que aí a gente tem que lembrar que essa burguesia, ela não estava ali naquele momento revolucionário sozinha. E ela teve sim o apoio ou o conjunto de manifestações nos momentos revolucionários europeus de classes trabalhadoras. Então, o que uma figura relevante na sociologia e na filosofia vai falar? Que a gente não pode tomar o Estado, a população, o dinheiro, a mercadoria, enfim, não podemos tomar nenhuma dessas categorias sociais descoladas da totalidade. Essa é uma discussão que Marx vai fazer, principalmente na filosofia do direito, em que ele discorda do Hegel, que é um grande filósofo com quem o Marx, e aí principalmente o jovem Marx, vai fazer alguns embates, mas o Marx também está em embates com esses teóricos da democracia liberal. Quando a gente fala de jovem Marx e um Marx maduro, o que a gente está querendo dizer? O jovem Marx é aquele que pode ser caracterizado pelos seus escritos negativos, ou seja, pelos seus escritos críticos, pelo aquilo que ele quer se descolar, diferente do Marx maduro, que é mais propositivo e analítico. Então, na crítica da filosofia do direito, que é a filosofia do direito era um livro do Hegel, ele vai falar isso, que a gente não pode tomar o Estado, a população, o dinheiro como categorias descoladas da totalidade social. Os conteúdos dessas formas, eles não são ahistóricos, não pairam sobre as nossas cabeças, não são parte de uma natureza humana imutável e não são a expressão de uma racionalidade universal. E ele vai começar dando exemplos a partir da Declaração de Direitos do Homem de 1789, né, o marco da Revolução Francesa, um dos marcos da Revolução Francesa, e ele vai dizer, olha, a Declaração dos Direitos do Homem, mais do que uma situação de direitos universais e direitos que podem aglutinar todas as pessoas, todos os direitos, todas as classes sociais, ao contrário, é a representação dos direitos invioláveis da burguesia e a instauração daquele Estado liberal que outros filósofos já estavam conversando desde 1500 aí, desde o Hobbes pelo menos. Então é a instauração da burguesia liberal e a consolidação dessa burguesia liberal em seu papel revolucionário na condução da vida social. Então essa é a primeira parte que o Marx vai dizer. Vai instituir como parte da sua juventude. Só que ele vai continuar dizendo que, ao contrário do Hegel, né, ele vai analisar como, né, o Hegel estava analisando o Estado como aquilo que era razão em si para si, que tinha um papel moralizador, que tinha um papel do ensinar a sociedade a se portar, porque ele era, né, o Estado era assim o que deveria representar a universalidade, a eficiência. E o Marx vai dizer, olha, não existe uma mediação ou uma defesa de interesses de todos por meio do Estado. As disputas entre interesses particulares que estão na sociedade civil, que estão no mercado, se acirram e o Estado vai agir em prol da burguesia. Essa é a análise do Marx. Para o Marx, a democracia liberal ou democracia burguesa, que é um outro nome que ele usa, a democracia burguesa não vai operar para reger a boa vida social para todos, mas vai decidir em desfavor da classe trabalhadora, porque o Estado é um regulador das relações de produção. O Estado, na democracia liberal, para o Marx, é um Estado burguês. E por isso que ele vai falar do Estado como o corpo da burguesia, e também uma outra forma de ele se expressar é no Estado como o Estado burguês como a ditadura da burguesia. Então é interessante que às vezes a gente fala de ditadura do proletariado sem entender de qual fundamento, ou qual é o fundamento do Marx. Ele está opondo a ditadura do proletariado lá no Manifesto Comunista ao
burguês à ditadura da burguesia. Então ele não está falando que existe uma ditadura nos moldes como a gente está falando hoje, de tem um só soberano, que tem a força militar e que é autoritário. Ele não está falando exatamente sobre isso. Ele está falando que ainda que o Estado seja republicano, ele é uma ditadura da burguesia, porque o Estado é o comitê executivo dos interesses da burguesia. Então, o Marx tem 2 livros importantes sobre essa análise, né, para além da crítica da filosofia do direito. O Marx tem dois livros que são muito relevantes na crítica da democracia liberal. Um é o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, sobre o qual eu vou falar melhor nessa aula, e o outro é esse aqui, As Lutas de Classe na França, em que ele continua as críticas que ele construiu no 18 Brumário. O Marx ele parte da crise social, né, da segunda parte, ou da segunda etapa da Revolução Francesa, que vai entre 1830 a 1848. Em 1848, o Luiz Bonaparte, que se faz ou que se fala, existem algumas dúvidas, mas que é considerado sobrinho, que se autoproclamava sobrinho do Napoleão Bonaparte, ele é eleito, né, ele já era deputado, ele é eleito presidente, mas é um presidente interino, um presidente interino não, ele é eleito presidente após o governo interino de menos de um mês, em 1848, mas a constituinte daquela época decidiu que não seria possível a reeleição para garantir um republicanismo. O Marx, no 18 Brumário, vai fazer essa análise desse período entre 1848 e 1852. Ele escreve para um jornal nos Estados Unidos e para em fevereiro de 1852 um pouco do Luiz Bonaparte, porque o Luiz Bonaparte vai se autoproclamar depois imperador, mas o Marx para de escrever um pouco antes dessa autoproclamação. Ele vai escrever, então, até o golpe, o começo do golpe, quando o Luiz Bonaparte ele declara estado de sítio. Tá? Então isso é muito importante, ele está escrevendo no calor dos momentos. No 18 Brumário, ele vai fazer uma análise concreta da estrutura de classes sociais da França e ele vai analisar como 5 classes sociais defendem os seus interesses. A aristocracia, que depois se tornou então a burguesia financeira, porque os nobres eles tinham dinheiro e tinham terras, e eles se tornam a burguesia financeira, os donos dos bancos. A burguesia industrial, que não estava muito bem representada na Assembleia Legislativa antes de 1848, os trabalhadores, os pequenos burgueses, que são aqueles profissionais liberais, aqueles pequenos proprietários de terra, e os camponeses. É importante lembrar também que o Luiz Bonaparte, esse que foi na sua eleição em 1848, ele foi eleito não pela burguesia financeira, mas numa base social reacionária miliciana e camponesa. E aí é importante a gente entender como é que isso se constituiu, e o Marx faz essa discussão no seu livro. O contexto da discussão do Marx ele vai falar como o Luiz Bonaparte ele se elege como se ele fosse um candidato que não é o candidato da burguesia, mas que vai atuar em prol da burguesia em todo o seu governo e em todo o seu reinado posterior, que ele vai passar mais de 20 anos no governo. E aí o Marx vai analisar, olha só, ele consegue ser eleito a partir da construção de um mito. Qual mito? Um mito baseado no Napoleão Bonaparte, que parcelou terras, ele fez uma reforma agrária e parcelou terras em pequenas propriedades, e aí transformou os camponeses não naqueles trabalhadores agrários, mas naqueles pequenos proprietários de terra, mas que também não conseguiam garantir uma maior produtividade, um crescimento da sua produção e um crescimento das suas terras, porque aquelas pequenas parcelas, elas, estavam comprometidas em financiamentos, e 2, eles continuavam comprometidos com pedidos e pedidos de empréstimos para bancos, e não conseguiam ainda assim, durante a crise, garantir, porque teve uma crise econômica de fato em 1847, e eles não conseguiam garantir um aumento da sua propriedade, um aumento da sua riqueza, e estavam comprometidos com aquele Estado.
e não queriam cair, claro, na classe social anterior a que eles pertenciam, que era a classe de trabalhadores. E, por outro lado, existia também o agrupamento de interesses, que eram interesses da montanha e o Partido da Ordem. A montanha era a união entre os interesses dos pequenos burgueses e dos trabalhadores, que estavam ali representados na Assembleia Legislativa, e o Partido da Ordem era ainda mais pulverizado, que eram os monarquistas, e aí os monarquistas, alguns deles apoiavam uma dinastia, a outra parte apoiava uma outra dinastia, também tinham os burgueses industriais, os burgueses da burguesia financeira, então eram interesses aglutinados de diferentes formas. A eleição do Luiz Bonaparte teve uma característica que foi essa de ele ser apoiado por, não necessariamente pelas parcelas burguesas ou pelas parcelas do Partido dos Trabalhadores, mas por esses camponeses, e ele, a partir do momento da sua eleição, em 1848, começa a destinar recursos públicos para uma sociedade chamada Sociedade de 10 de Dezembro, que ele era o chefe, e que era uma sociedade miliciana, em que ele vai formar o seu próprio exército a partir do que o Marx chama de lumpenproletariado, obviamente os trabalhadores, mas eram os donos de bordéis, os soldados que já tinham sido expulsos do exército. Ele vai construir então a sua própria milícia para apoiá-lo no próximo golpe. Então, para garantir isso, a pequena burguesia começa a não apanhar. Tem uma série de discussões. Os pequenos burgueses, eles abandonam os trabalhadores em uma insurreição ali no meio do governo do Luiz Bonaparte, do governo republicano do Luiz Bonaparte, porque eles eram a favor do impeachment do Luiz Bonaparte em algum momento, chamam uma revolução, chamam uma manifestação de rua, mas a montanha não aparece, então vai ter um alijamento de todos os trabalhadores de quaisquer atuações ali na Assembleia Legislativa. E o Partido da Ordem começa a fazer uma série de acusações de que todos os interesses apresentados pelo Partido da Montanha e também pelos liberais no Partido da Ordem como se fossem socialistas. Essas acusações começam a acontecer de forma tal que em um determinado momento o próprio Partido da Ordem perde força, porque algumas das suas proposições iniciais eram liberais e eles começam eles mesmos a chamar essas proposições de socialistas. O que acontece no final, o desfecho dessa história é que, para garantir a propriedade, a família e a religião, a França sacrificou a democracia, garantindo assim o Luiz Bonaparte como representante da burguesia e um dos principais incentivadores da industrialização, da modernização, inclusive da construção de uma Paris moderna, né? Uma Paris que era considerada a Paris barroca, né? Ele foi o rei nessa época. Eu vou parar por aqui de conteúdos e na próxima aula a gente volta com outro nome aí da discussão dos estados modernos, que é o Max Weber. Muito obrigada.